Olá, mas bom dia, bem-vindo a esse nosso momento no colo do Pai, um momento que nós estamos aqui em oração, eu e você, em comunhão, amém? Em concordância, e eu espero que você esteja bem. E se você não tiver, eu já creio em nome de Jesus que até o final deste momento de oração, eu creio que a paz sobrenatural, que excede todo entendimento, a paz do Senhor, virá brotar no seu coração, amém? Você sabe que uma das grandes dificuldades que nós temos não é nem tanto de ouvir o Senhor falar, amém? Mas é deixar essa palavra entrar no nosso coração. E a maior dificuldade acontece porque, o nosso coração está tão perturbado, a nossa mente está tão perturbada com os problemas da vida, com as dificuldades que nós enfrentamos, todo mundo, eu e você, enfrentamos todos os dias, que nós colocamos mais força para pensar sobre o problema, nós gastamos mais energia para pensar sobre a dificuldade do que pensar sobre a palavra do Senhor e aceitar essa palavra do Senhor. Então, por que não nos concentramos naquilo que o Senhor quer falar para nós, que vai destruir, essa falta de paz e vai trazer a paz nos nossos corações? Finalmente, nós ficamos perturbados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, amém? Mas a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos viver em paz, e paz não significa não ter problemas, a paz do Senhor não significa não enfrentar mais dificuldades, mas ao contrário, ter paz no meio dessa dificuldade, aleluia. E o meu pedido hoje para você nesta manhã é que você possa ousar não somente pensar sobre os problemas, que nesse momento e todo momento que você está em oração ao Pai, agora você vai orar aqui comigo, amém? Mas no próximo momento que você vai orar sozinho, entre você e o Pai, você esqueça todos os problemas. A Bíblia diz que fecha a porta do teu quarto, e fica ali no secreto, onde está somente você e o Pai. Então, nesse momento que você está no secreto, somente você e o Pai, não pode ter uma outra pessoa, mas também não pode ter uma outra conversa, não pode ter um outro pensamento que seja os problemas, que seja as dificuldades. Então, ouse nesse momento que você vai passar em oração com o Pai, ouse somente você, seu coração, seus pensamentos, mas que o coração e seus pensamentos estejam direcionados ao Pai. E aí você vai entender e você vai começar a perceber e você vai crescer no nível de fé e que você vai dizer, nossa, hoje eu consigo abrir essa porta, ir no meu quarto, no meu canto secreto, tirar tudo que tem aqui dentro, entregar nas mãos do Senhor e finalmente a paz sobrenatural que excede todo entendimento vem sobre o meu coração. Então, por que a gente não consegue ter paz no meio da dificuldade? Porque nós estamos tão focados na dificuldade, estamos tão focados no problema ou até na solução, estamos pensando como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo, que esquecemos de olhar para a fonte de todas as coisas, que é Deus. Ele é a nossa solução. Ele é aquele que nós devemos correr assim que acontece uma situação difícil na nossa vida. Ele é aquele que, em vez de ligar para o advogado, em vez de ligar para o médico, em vez de ligar para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um pastor até, eu corro para Deus. E uma vez que eu corro para Deus, eu posso ousar abrir meu coração, de mostrar tudo que está ali dentro. Aliás, Deus, Ele conhece o nosso coração e eu posso ousar abrir a minha boca e abrir o meu coração e depositar tudo no Senhor. Amém? Eu creio que a vontade do Senhor para nós nessa manhã é nos libertar. Aleluia, para que nós possamos acessar esse lugar de filho que já é seu e meu. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você hoje tem Deus, o Deus Pai, mas será que você está vivendo essa paternidade, aleluia, na sua vida? Será que você está vivendo essa paternidade de Deus no seu momento difícil? Será que você está vivendo a paternidade de Deus ali nos seus pensamentos, no seu coração, em que sim, eu enfrento problemas e dificuldades? A Bíblia diz, o justo também enfrenta problemas e dificuldades, mas Deus livra-nos de todas elas, amém? Então nós vamos hoje continuar o nosso estudo na palavra de Deus, nosso estudo aqui para que nós possamos aprender um pouco mais do que diz a palavra, que nós possamos orar em cima desta palavra e que nós possamos ser libertos em nome de Jesus, amém? E Deus colocou no meu coração para que nós possamos orar hoje sobre os Salmos 2. E o versículo 1 ele diz assim, eu estou lendo aqui na NVT, ele diz assim, por que as nações se enfurecem tanto?
porque pedem seu tempo com planos inúteis. Oh, aleluia. Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Queridos, o primeiro entendimento, acho que o mais importante aqui nesses salmos é que ninguém pode se auto-libertar. Nenhum homem, nenhum rei, mais poderoso que seja, ele não pode libertar você e eu das trevas. Ele não pode libertar eu e você no mundo espiritual ali do diabo e dos seus escravos, do diabo e dos seus anjos. Há somente um que pode nos libertar, me libertar e libertar você das garras do inimigo, é somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus e o teu Deus. Amém? Então, quantas das vezes nós entendemos aqui nesse versículo também, que às vezes antes mesmo de conhecer Jesus, e eu posso ousar dizer que até nós que conhecemos o Senhor, fazemos planos mirabolantes para escapar dessa situação que nós estamos enfrentando. Aleluia. Aqui a palavra de Deus nos fala que o rei fica fazendo planos, né? Os governantes conspiram também para tentar se autolibertar. Aleluia. Quantas vezes, queridos, eu não sei você, mas antes de conhecer o Senhor, eu tinha problemas na minha vida, eu tinha dificuldades na minha vida, e eu dizia que eu ia conseguir destruir esse ou aquele problema. Eu ia conseguir resolver esse ou aquele problema. Mas quanto de nós não entendemos que a força que eu preciso para destruir esse problema não vem de mim, não vem de você, a força ela vem do Senhor. Aleluia. Eu posso até em um certo nível e um certo ponto conseguir fazer coisas na minha vida. Eu posso ligar para um advogado, eu posso ir consultar o médico, eu posso resolver algum problema que está às minhas mãos, mas quando nós falamos em prisão espiritual, quando nós falamos entre dois reinos, reino das trevas e reino da luz, Deus e Jesus é o único que pode nos libertar desse reino das trevas. A Bíblia diz que ele nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para o reino do Filho amado dele. Amém? Então somente Jesus é aquele que pode libertar a mim e te libertar. Às vezes nós estamos ali como crentes, agora falando, né? Nós estamos ali tentando resolver as coisas por nós mesmos. Às vezes a gente está tentando resolver algumas libertações das nossas vidas, alguns problemas nas nossas vidas por nós mesmos, ou até mesmo, às vezes nós estamos tentando resolver pecados nas nossas vidas por nós mesmos, achando que pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa insistência, a gente vai bater até essa porta se abrir. Ah, queridos, se a gente entendesse a verdade, é verdade que eu tenho que persistir, é verdade que eu tenho que bater, é verdade que eu tenho que orar, é verdade que eu tenho que jejuar, mas o poder de trás de tudo isso é o poder do Senhor. É Ele que destrói a treva, é Ele que destrói o inimigo. O inimigo não tem medo de mim, nem tem medo de você, mas ele tem medo do Deus que nós servimos. E quando nós servimos a esse Deus, esse Deus habita agora em nós, aí sim Ele teme a mim e Ele teme a você. Amém? Então que nós possamos entender essa verdade que eu e você não podemos nos autolibertar. O único que pode nos libertar é Jesus, o nosso Salvador. E eu acho que um outro versículo que é muito lindo, que ele diz assim, no versículo 7 diz: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é o meu filho e hoje eu o gerei. Amém? Será, queridos, que nós estamos vivendo a filiação divina? Será que nós estamos indo diante de Deus como Deus Todo-Poderoso, né, com respeito, com honra, com temor e tremor? Mas será que nós estamos indo, tendo acesso a esse Deus como nosso Pai? Eu entendi que Deus é o meu Pai. O meu Pai é aquele que me provê, o meu Pai é aquele que me sustenta, o meu Pai é aquele que cuida, é aquele que me protege, é aquele que me aconselha, o meu Pai é aquele que me dirige, o meu Pai é aquele que tem planos para mim, o meu Pai é aquele que os planos dele são muito maiores do que até os meus próprios planos. O meu Pai, quando eu sou filho de Deus, eu entendo que às vezes eu tenho umas ideias que não são muito boas e eu confio nas ideias dele mais do que nas minhas ideias. Quando eu entendo que eu tenho um lugar hoje como filho de Deus e eu tomo posse dessa filiação como filha de Deus,
eu recebo também, queridos, a autoridade. Eu sei que eu posso ir de volta buscar aquilo que o diabo já roubou da minha vida. Quando eu tenho essa autoridade de filho de Deus, eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim, para você. O grande problema da filiação é que muitas vezes a gente fala, que nós falamos, né, que somos filhos de Deus, mas não vivendo como filhos de Deus. Nós vivemos como escravo, nós vivemos como servo, mas não conseguimos viver nesse nível de filiação, de ter comunhão com o Pai. De saber que eu posso entrar no meu quarto, fechar a minha porta e falar com o meu Pai. Ali eu posso abrir o meu coração, ali eu posso derramar diante dele todas as minhas angústias, todas as minhas ansiedades. Ali eu posso também ouvir o meu Pai me falar. Porque às vezes, muitos de nós, né, na verdade, crescemos em um lar disfuncional, onde não tínhamos direito de falar, tínhamos só a obrigação de ouvir, aceitar e baixar a cabeça aquilo que o pai estava dizendo. E quando nós chegamos a Deus como filhos, nós acabamos que repetimos essa mesma atitude que tínhamos lá com os nossos pais. Então olhamos a Deus, um Deus distante, não, ok, você é o meu pai, mas o Senhor ali, eu aqui, e não é essa a vontade do Senhor. A vontade dele é ter comunhão comigo e comunhão com você. A vontade do Senhor é dizer, filha, abre a tua boca e eu quero ouvir. A vontade do Senhor é dizer, eu tenho prazer em ter comunhão com você. A vontade de Deus é dizer assim, você pode chegar, abrir a porta, abre e fala o que você quiser. E que você também tem direito de se expressar o que tem dentro do seu coração. Amém? Isso não quer dizer, queridos, que Deus vai aceitar tudo que a gente vai dizer, tudo que a gente vai pedir. Mas eu tenho esse direito como filha. E você vai ver que pouco a pouco você vai crescendo nessa comunhão e você vai se descobrindo algo diferente, que o teu coração vai sendo transformado. O teu coração vai começar a ser igual ao coração do Pai. Então os teus pedidos vão ser mudados, né? Os teus desejos vão ser mudados. E você vai ver, queridos, uma comunhão nascendo dessa verdade. Amém? Então eu quero aqui passar esse tempo agora para que nós possamos orar nessa certeza de que sim, nós somos salvos, não pela nossa própria força do braço ou qualquer outro homem pode nos salvar, mas é o Senhor que nos traz essa salvação, que nos dá a salvação que eu e você precisamos, queridos, só encontramos em Jesus. Mas também orar para que nós possamos ter essa atitude de filho. Nós somos filhos, eu não somente quero dizer que eu sou filho, mas eu quero viver essa filiação em Deus. Amém? Eu te convido agora para que você venha curvar a sua cabeça, para que nós possamos juntos orar a Deus e que o Espírito Santo venha nos conduzir nessa oração. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós entramos aqui, Senhor, estamos nesse momento aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós queremos, Senhor, neste primeiro momento, Senhor, nos arrependermos, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas atitudes. Queremos nos arrepender, Senhor, por ter esse espírito, Senhor, de libertador, de achar que nós podemos nos libertar, de achar que eu encontro a salvação e a libertação em mim mesmo, Pai. Perdoa-nos, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos render a Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos encontrar nesse lugar, Senhor, de obediência, nesse lugar de humildade, nesse lugar de saber que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso que Ele seja o meu justo juiz. Tira-me, Pai, tira-nos, Pai, desse lugar de justiceira, desse lugar de se defender o tempo todo, desse lugar de buscar fazer a justiça com as suas próprias mãos, Pai, em nome de Jesus. Não foi para esse lugar que nós nascemos, Pai, mas nós queremos, Pai, nos submeter a Ti em humildade. Nós queremos nos submeter, Senhor, à Tua autoridade, ao Teu poder, Senhor. Queremos nos submeter ao Teu favor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te pedir perdão também, Senhor, porque uma vez que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ganhamos essa maravilha, esse presente maravilhoso, Pai, que é ser filho de Deus, Pai, mas muitas vezes, Senhor, nós meprisamos, Senhor, nós desprezamos, Senhor, esse lugar de filho, Pai, nós vivemos, Senhor, contigo, mas sem comunhão, porque achamos que ainda pensamos como estávamos na casa dos nossos pais, Senhor, da forma como nós fomos criados, Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos nessa manhã, perdoa-nos por Te desprezar, Senhor, perdoa por querer
viver contigo mais distante, não com uma comunhão, não com a intimidade, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, é somente o Senhor que pode nos convencer agora neste momento. Convence esse homem, convence essa mulher, Senhor, dos pecados, Senhor, sobretudo do pecado do afastamento, do esfriamento, Deus, em nome de Jesus. Perdoa cada um de nós que estamos aqui, Senhor, nessa busca. Ajuda-nos, Espírito Santo, a irmos além. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não nos contentar, Senhor, a ficar nesse lugar confortável, Senhor, a ficar nesse lugar sem querer sempre mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu amor, conhecer mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu favor, Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem convencendo a cada um de nós os nossos pecados ali, Senhor, onde nós estamos, Senhor, mais olhando para o mundo, querendo mais ter comunhão com o mundo e com as pessoas, Pai, do que ter comunhão contigo, Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, nós entristecemos o Teu Espírito Santo, quantas vezes nós entristecemos quando algo acontece na nossa vida, em vez de correr para o Pai, nós corremos para um amigo, corremos para um pastor, para um marido, para um filho, para qualquer pessoa, mas esquecemos de Ti e deixamos o Senhor como a última opção da nossa vida para orar, Senhor. Ajuda-nos a colocarmos o Senhor como centro, ajuda-nos a colocar o Senhor como a base da nossa vida, ajuda-nos, Senhor, a trazer o Senhor de volta para o lugar certo, o primeiro lugar, Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é o Senhor que conhece o mais profundo do ser de cada um de nós. É o Senhor que conhece aquilo que de cada um de nós vivemos, Senhor. É o Senhor que conhece, Senhor, ali na infância, na adolescência, Senhor, todos os traumas, Senhor. Todas as palavras, tudo aquilo que cada um de nós vivemos, Senhor, que nos impedem, Senhor, mas que nós possamos ser curados agora em nome de Jesus, que nós possamos não somente ser curados, mas receber essa cura, porque essa é a vontade do Senhor de nos curar, mas nós precisamos receber pela fé e guardar essa cura pela fé, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, ajuda-nos, Senhor, a viver e viver neste lugar de filho, ajuda-nos, Espírito Santo, a viver como filho, a pensar como filho e a agir como filho, Deus, em nome de Jesus. Nos leva a este lugar, Espírito Santo, de comunhão e ajuda-nos a permanecer neste lugar de comunhão, Pai. Aqui eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu convido você para hoje, nesse dia, ler os Salmos 2 e deixar o Senhor falar com você. Tome um tempo na presença de Deus, orando esse salmo, lendo esse salmo, deixando esse salmo realmente enraizar no seu coração. E você vai ver, queridos, que uma vez que você para e toma tempo, né, utiliza o seu tempo ali para ficar com Deus, você vai ver que as amarras que estão ali nos amarrando, nos destruindo, né, nos prendendo, elas vão cair por terra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, amém? E eu creio, em nome de Jesus, que essa é a vontade do Senhor, que Ele liberte você. E se você hoje, talvez tenha ainda, né, esse sentimento de que você pode se defender por causa da sua infância, você foi acostumado há muito tempo a se defender, a ser a justiceira ou justiceiro, que você se arrependa em nome de Jesus e creia que Ele é aquele que vai te libertar. Somente Jesus é aquele que pode te libertar. Saia desse lugar e deixe Jesus libertar você. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.